Afinal, será que o polidense é mesmo só para os fortes? Na contramão dos estúdios caros e da estética seletiva, o projeto Perífona Poli ressignifica o polidense como um ato político, acessível e transformador para corpos periféricos, pretos, trans e indígenas. Em uma sala na Vila Guilherme, próxima à Galeria do Rock, na zona norte de São Paulo, que as aulas de polidense se erguem como totens de resistência. Ali, o projeto Perífona Poli transforma o polidense em ferramenta de empoderamento. O Perífona Poli nasceu em 2022, quando Vitória Grazi e Isabela Kinierp, duas mulheres apaixonadas pela dança, se incomodaram com a inacessibilidade da prática e decidiram juntas torná-la possível para quem nunca teve esse espaço. E sempre durante as aulas ou eventos de polidense que eu estava ali frequentando dentro do meio, eu não via tantas pessoas como eu, né, pessoas pretas ou pessoas de outros grupos, né, também minorizados. E aí eu ficava, né, tentando entender o porquê disso, porque o polidense ele vem, né, desse contexto, né, marginal. E eu ficava tentando entender isso, e aí encontrei a Isa, né, num evento, ela tinha me chamado para um lugar que ela ia se apresentar, que é um estúdio daqui de São Paulo. E aí lá eu senti isso ainda mais forte, porque era um lugar bastante mais elitizado, assim, né, a maioria das pessoas brancas, enfim. E aí eu, né, conversei sobre isso, sobre o que eu estava sentindo com a Isa, e falei: "Nossa, queria, né, a gente queria fazer alguma coisa, tal". E aí a Isa falou que ela tinha algumas ideias de, eh, fazer como que fala? Um evento, isso. Um evento com aulas gratuitas de polidense e outras danças urbanas dentro de estúdios. E aí eu falei: "Ah, Isa, acho que seria legal se tivesse polidense de maneira gratuita em casas de cultura, né, fábricas de cultura e tal, que acho que seria uma forma dessas pessoas que, né, dão origem ao polidense, mas acabam que hoje em dia não têm acesso, porque ele vem para cá, para São Paulo, para o Brasil, de uma maneira bastante elitista e branca, e cisgênero. E aí, com isso, a gente começa a se mobilizar. Já no, A já, a gente primeira já teve. divulgação no corre. Assim, já no dia seguinte dessa conversa, a gente começa a mandar mensagem para esses espaços culturais. Tradicionalmente associado a clubes de striptease e cercado por estigmas, o polidense tem sido ressignificado por coletivos como o próprio Perifa. As aulas são gratuitas, o que se exige, claro, é comprometimento, respeito e escuta e o corpo presente, mesmo que ele esteja, sei lá, cansado, inseguro ou em dúvida. Às vezes são mães, às vezes também são pessoas mais velhas, querendo ou não, quando a gente se torna mãe, nosso corpo muda, não tem o que falar. Então, assim, eu acho que o projeto, ele traz muito o corpo de verdade, e o que o corpo é capaz de tudo, qualquer corpo, É. sabe? E até durante as aulas mesmo, né, as professoras ali têm todo um respeito, né, de entender que cada corpo tem a sua maneira de se expressar, os seus limites, enfim. Então, Exatamente. dentro do nosso espaço, isso é super respeitado, até porque é para ser um espaço onde as pessoas se sintam confortáveis. E aqui eu introduzo para vocês a Mayara Leonel, dançarina, psicóloga, mas que carrega a dança também no corpo desde criança. Só que por muito tempo, dançar para ela não foi uma opção, era mais uma ameaça. E o meu pai, ele sempre teve uma questão com a dança, com teatro, com tudo. Eu sempre falei para ele que eu queria ser artista quando eu crescesse. E ele falava que era muito vulgar. Em especial a dança, ele inclusive mencionava o polidense. Quando eu era criança, ele falava que dança era coisa de puta, que eu ia acabar sendo dançarina de cabaré. Mulher negra, de quadris largos e bunda grande sempre foi colocado no lugar de quem não precisaria se esforçar tanto. De quem conseguiria, abre aspas, tudo com a bunda. E eu sempre estive nesse lugar da hipersexualização. Eu sempre fui uma mulher negra dessas voluptuosas, sabe? Do quadril largo, bunda grande. E eu sempre fui colocada nesse lugar de que, ai, não precisa estudar, não precisa se esforçar tanto na vida que vai conseguir tudo com a bunda. E meu pai, ele sempre teve muito receio disso, porque ele percebia os olhares assediadores dos amigos dele, ele me protegia muito nessa questão dos assédios, e ele sentia essa energia, sabe? Que as pessoas tinham um olhar sexual pro meu lado.
Então, tudo que me colocava em destaque, dança, teatro, ele preferia me levar para outro lugar. A dança de Mai começou nas ruas, no terreiro, nas rodas de capoeira, no axé e no hip hop. Eu sempre fui aquela criancinha da família que dançava no churrasco, que se causava, que todo mundo apontava e falava, nossa, essa daí tem talento, tem potencial. Só que minha mãe identificava esse potencial, mas ela não tinha recursos, ela não sabia como me levar para uma escola de dança e não sabia dos projetos públicos. Na adolescência, chegou a dar aulas de dança escondida no projeto Escola da Família. Mas a vida acabou seguindo outro rumo. A maternidade precoce, um relacionamento abusivo e, aos poucos, tudo que amava foi silenciado. Dança, teatro, arte, apagados por um tempo. A reaproximação só veio anos depois, quando já formada em psicologia. Foi a faculdade de psicologia que me fez entender que eu precisava dançar. E aí, quando caiu essa ficha, eu fui fazer ETEC de artes, me formei no curso técnico de dança e através da ETEC eu conheci o Perifa. A Mai se inscreveu no Perifa na Poli pela primeira vez em 2022, mas ela não teve coragem de ir. Eu sou uma pessoa muito insegura comigo mesma, com a minha dança. Meu pai sempre falou que dança não era pra mim, que dança era coisa de puta. Eu sempre tive essa relação do corpo com a vulgaridade e a dança. Minhas danças, elas são danças pélvicas. Sempre que eu danço, meu quadril ele se enfatiza muito. Seja pelo hip hop, pelo funk, pelo twerk, pelo axé, né, são movimentos que realmente utilizam muito do quadril. E aí, como eu cresci com essa ênfase na dança pelo quadril, eu senti que essa hipersexualização ela foi sendo mais acentuada. Até por eu ter um corpo assim, aspecto globeleza, muito entre aspas, sabe? E aí eu acabou ficando muito vulgarizado, e aí eu fiquei nesse lugar de insegurança, de entrar, não entrar, acabei não entrando pro Perifa. Fiquei mais olhando o polidense, por mais que eu admirasse, eu acho a coisa mais linda, assim. É muito artístico, é muito poético, e tem questão do esporte também, sabe? Eu ainda fiquei insegura, não fui. A cena se repetiu em 2023, outra tentativa frustrada. Só em outubro do ano passado, ela enfim teve coragem de ir. No ano passado, eu falei, ai, quer saber? Vou sim, foda-se. Mandou uma mensagem para uma das administradoras, explicou sua ausência e aí foi acolhida. Dali eu fiquei, isso foi em outubro do ano passado. Mas a experiência não foi só técnica ou estética, foi vital. Que o Perifa foi como se fosse uma engrenagem para mim. Conforme eu fui me movimentando dentro do Perifa, outras coisas na minha vida foram se movimentando consecutivamente. Em 2023, a Mai também perdeu uma filha. E aí o Perifa, ele me trouxe esse oxigênio que faltava, assim, eu precisava respirar. Eu tava num período tão perdida, assim, me vendo como se fosse num deserto, andando, e só tendo areia à minha frente, sem nenhum copinho de água, sei lá, perdida num labirinto, uma coisa assim, sem encontrar nada. E aí, quando eu decido me movimentar, que é entrar em contato com a Beatriz e entrar no Perifa, eu percebo que as coisas começam a funcionar novamente, as coisas estão acontecendo, o mundo está girando, né? O projeto virou abrigo. Logo depois de entrar nas aulas, a Mai também foi aprovada na São Paulo Escola de Dança. Voltou a experimentar outras práticas, a dar aulas, a ocupar o próprio corpo com liberdade. A ressignificação do polidense foi também um enfrentamento pessoal. Ou seja, muito foda-se pro que é vulgaridade, porque eu sou uma mulher vulgar, eu danço mesmo, rebolo mesmo, e eu não tenho nenhum problema com a vulgaridade. Eu acho que, inclusive, a vulgaridade me constitui como ser humano, porque eu sou uma pessoa que gosta de me expressar, que eu tenho liberdade sexual, não tenho limites pros meus desejos. E aos poucos o julgamento familiar foi substituído por um novo espelho. Com a dança, e de me fazer refletir sobre o meu próprio corpo, sobre meus preconceitos em relação a essa ideia de polidense com prostituição que meu pai falava, que as coisas foram se desconstruindo mais na minha cabeça. Por mais que eu seja muito politizada, muito consciente de muitas coisas na vida, existe sempre algum tabu que a gente precisa enfrentar, né? E eu acho que o Perifa foi isso. A questão do estigma, né? Essa vulgarização desse lugar das mulheres que dançam polidense são putas, prostitutas ou safadas. Elas podem sim ser safadas, podem sim ser mulheres que gostam de explorar sua libido, sua sexualidade, porque é isso, uma delícia, não dá pra gente fingir que isso não acontece. Mas, para além disso, é sobre poder, sabe? Sobre ser uma mulher que pode fazer as coisas, pode dançar um polidense, pode ser múltipla. A mulher, ela tem, mulher, homem, pessoas, no geral, tem essa possibilidade de ser uma pessoa múltipla. Eu posso ser uma excelente psicóloga no meu consultório ou nos atendimentos online, como eu também posso ser uma excelente polidancer e posso dar palestras e posso ser uma excelente mãe.
Eu acho que a vida é isso, a gente não precisa se limitar a um único lugar, ser colocado numa caixa. A gente tem a possibilidade de explorar o mundo e o corpo de tantas formas que a gente, por conta de um padrão que foi colocado, a gente acaba se limitando e obstruindo os nossos desejos. Eu acho que isso foi uma coisa que o polidense me trouxe, sabe, como reflexão. Quanto custa subir na barra? O polidense custa caro, muito caro. Uma aula avulsa pode ultrapassar os R$60. Um conjunto de treino pode passar dos 200. Um par de sapatos importados, referência entre as praticantes, não sai por menos de R$800. A barra de polidense sozinha pode custar mais de R$1.500. E isso, é claro, sem contar as taxas para participar de festivais, eventos, competições que ultrapassam R$250 só de inscrição. Essa pesquisa ela foi bem importante mesmo. Eu lembro na época a gente ficou chocado. E realmente, parando para pensar assim, é caro, é muito caro. É um gasto assim, parece esquema de pirâmide, você vai gastando. A gente quer ser validado o todo. Acho que qualquer esporte, a gente acaba querendo validação. Só que, infelizmente, para acessar esses lugares é muito caro. Um festival de polidense, a taxa de inscrição para você participar passa de R$250. É muito caro para você participar. Aí tem, vamos supor, no dia você quer fazer cabelo, você quer fazer um figurino legal, você quer isso, você quer aquilo, exatamente, treino, lugar pra treinar. E aí tem as fotos, os vídeos para você, né, poder divulgar o seu trabalho nas redes sociais, enfim, e aí tudo isso é uma grana que nem todo mundo consegue ter. A ideia de empoderamento vendida em cima do polidense, que também tem sido usada em outras práticas, foi cooptada por uma lógica de mercado que exclui quem não consegue arcar com esses custos. E as duas concordam em um ponto: se fosse realmente sobre empoderamento, tornaria o esporte acessível. Uma pesquisa feita pelas fundadoras do Perifa, a Isabela e a Vitória, com 129 praticantes da modalidade, reforça esse cenário. Entre as pessoas entrevistadas, a maioria declarou renda entre R$1.000 e R$3.000 mensais, enquanto os gastos com poli chegam até R$700 mensais. Para além das finanças, todas disseram que topariam frequentar aulas gratuitas em espaços culturais se houvesse essa oportunidade. De vender um empoderamento, né? E aí, né, você querer vender empoderamento, autoestima, você chama a atenção das pessoas, então por isso que os preços são lá em cima. E quando a gente faz essa pesquisa, a gente tem também relatos de pessoas, né, que estão no meio do poli e falam sobre como o polidense realmente muda, né, a vida da pessoa, como ela se enxerga, como ela enxerga o próprio corpo. E nisso a gente entende que, tipo, a gente não pode negar esse acesso a pessoas que não têm condição de ter essa vivência, né, de experimentar o polidense, enfim, de conhecer, até porque ele tem origem dessas pessoas, né, que são as strippers, as trabalhadoras do sexo, enfim. No começo do projeto, a Isa e a Vi, as duas fundadoras, precisaram recorrer a vaquinha, rifas e parcerias para conseguir levantar o dinheiro. Com o valor arrecadado, compraram 4 barras e conseguiram instalar as primeiras aulas na Casa de Cultura da Vila Guilherme, o Casarão. Desde então, lutam para manter o projeto vivo com apoio de editais e doações, mas nem sempre o dinheiro vem. Esse ano, por exemplo, estão sem edital, mas vão se virando com o que tem. Além do custo financeiro, há outra barreira também, o ambiente. Que essas pessoas realmente também não se sentem confortáveis, né, porque acaba sendo um espaço excludente. Essa exclusão também aparece nos palcos, tá? E a entrada em festivais depende não só de talento, mas de contatos e recursos. Sim. Claro que no mundo do poli, assim como qualquer outro mundo onde existe uma vaidade, né, onde existe um ego, querendo ou não, as pessoas, às vezes, elas impedem outras de entrar. Especialmente pessoas diferentes dela. Isso eu já reparei. Aí depois eu conto a minha parte da história, a minha versão, né? Porque eu não faço parte do grupo subrepresentado. Mas aí eu conto a minha versão. Mas, tipo, é isso. Eu acho que é um lugar que às vezes acaba sendo inacessível até mesmo para as pessoas te conhecerem, abrirem essa porta, sabe? Mesmo assim, o projeto insiste, ele resiste e já começa a abrir outras portas. Algumas alunas hoje competem, dão aulas, ocupam espaços antes inalcançáveis. A construção é lenta, mas viva e cresce rápido. Com apenas 3 anos de existência, o Perifa na Poli já alcança quase 6.000 seguidores nas redes sociais.
Cada corpo é um manifesto. No Perífona Poli não há corpo ideal, há corpos diversos, que chegaram cansados do trabalho, que carregam filhos no colo, que têm cicatrizes de cesáreas ou de transições hormonais. Corpos que muitas vezes nunca se viram dançando. Corpos que ouviram a vida toda que não eram, abre aspas, do tipo certo. E que agora descobrem, com as mãos na barra, que são potência. A proposta do projeto não é extrair performance, mas abrir espaço, valorizar o ritmo individual. No universo de danças, que muitas vezes cobra hiperflexibilidade, alimentação regrada, treino intenso, estética magra, o Perifa propõe um caminho alternativo. Onde a consistência vale mais que o contorcionismo. A gente trabalha com corpos reais. A gente, por exemplo, eu vejo muito assim nesses estúdios, nesses festivais, nesses estúdios, nesse meio mais elitizado, as pessoas indo para academia todos os dias, tipo, elas têm acesso a uma rotina perfeita, tipo, elas são pessoas que têm privilégio, têm tempo para treinar, para se alimentar bem, todas essas coisas. Elas têm tempo e muitas vezes não é acessível também para pessoas de periferia que têm 2 empregos, que trabalham o dia inteiro, não tem tempo para treinar ou para se alimentar bem. Às vezes são mães, às vezes também são pessoas mais velhas, querendo ou não, quando a gente se torna mãe, nosso corpo muda, não tem o que falar. Então, assim, eu acho que o projeto, ele traz muito o corpo de verdade, e o que o corpo é capaz de tudo, qualquer corpo, sabe? Há alunas entre 20 e 45 anos, mulheres cis, trans, pessoas não binárias, mães, senhoras, iniciantes e avançadas. Mais do que um coletivo, Perífona Poli se tornou uma comunidade. Ali, entre uma conversa e outra, entre um treino e um tropeço, nasce algo maior, um senso de pertencimento. Se ajudando enquanto comunidade para fortalecer e fazer não só que o projeto cresça, mas as pessoas enquanto artistas, né, enquanto trabalhadores dentro da cena do polidense, cresçam também. Na contramão da indústria, o projeto segue seu próprio fluxo, oferece capacitações gratuitas, promove rodas de conversa, recebe doações de barras para que alunas possam treinar em casa e algumas alunas hoje são professoras, outras competem em festivais. O ciclo se retroalimenta e expande. E como a Mai mesmo disse... Posso ser uma excelente psicóloga no meu consultório ou nos atendimentos online, como eu também posso ser uma excelente polidancer e posso dar palestras e posso ser uma excelente mãe. Eu acho que a vida é isso, a gente não precisa se limitar a um único lugar. E é justamente isso que o Perífona Poli ensina, que o corpo não é obstáculo, é instrumento, que a dança não é concessão, é direito, e que entre a técnica e a queda, entre o giro e a vertigem, existe algo maior, a chance de finalmente ocupar o próprio lugar. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E eu achei que eu nunca falaria isso, mas aqui estou. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, @mashup.br. E confere aqui, na descrição desse vídeo, o link para acessar o nosso site. Fica de olho lá, a gente sempre vai estar postando novas coisas relacionadas não só à nossa sociedade em si, mas também sobre arte, cultura e viagem.